digo isso porque, embora em tese sejamos favoráveis, o caminho a percorrer é sempre historicamente determinado. E, no caso específico da independência do Banco Central, há hoje um arranjo tácito entre o Executivo e o Banco Central, que é conveniente para os dois lados. É conveniente para o Executivo e para o presidente, que tem sempre uma satisfação a dar à população como um todo, que possa, muitas vezes, culpar o Banco Central, culpar entre aspas, por coisas que não são politicamente corretas, mas que ele entende a necessidade de fazer. Esse arranjo tem sido conveniente, tanto no caso do presidente Fernando Henrique, quanto no caso do presidente Lula, mais no segundo caso que no primeiro. Tem sido conveniente politicamente, dá ao Banco Central uma certa independência operacional. Claro que não é o ideal, é um arranjo que periodicamente dá sustos, periodicamente volta a questão da interferência política, mas o fato que a inflação seja hoje um bem inscrito no imaginário coletivo de forma muito forte, e que os governos saibam que existe uma correlação estreita entre a independência operacional do Banco Central e a inflação, faz com que, embora o Banco Central não seja dependente, na prática, nenhum governo vai correr o risco dele, executivo, peitar o Banco Central e fazer algo que não pareça razoável, e que, quando o presidente do Banco Central diz, olha, pode fazer, eu vou ter que sair do meu cargo e você vai gerar uma enorme inflação imediata no país. Antes mesmo de ter qualquer benefício político, as taxas de juros de longo prazo vão subir, a percepção de risco do país aumenta, não vale a pena politicamente. Então, embora a independência do Banco Central seja algo desejável em si, não vale a pena pensar que o arranjo atual, digamos, é um arranjo sustentável, vou colocar dessa forma. O crítico a seguir são as reformas não constitucionais, são aquelas que dependem de gestão do setor público. O Cláudio tocou muito bem na questão da reforma da Previdência, que é fundamental. Se tem aspectos dela que podem vir a depender da Constituição, mas é uma boa briga, é a briga que vale a pena, né, pelos resultados que geram. E eu vou mencionar alguns outros aspectos que eu acho que de gestão, além da reforma da Previdência e do choque de eficiência na máquina de gestão pública, que é um ponto que imagino que o Marcos Lisboa vai tratar mais à frente, mas vou mencionar alguns outros pontos que, a meu ver, são fundamentais. Se nós perguntarmos por que o Brasil conseguiu essa taxa de crescimento sustentada de 5%, boa parte da resposta, é claro, está no ambiente de estabilidade, criado nesses últimos 15 anos, mas parte da resposta vem do fato que os frutos advindos da estabilidade ainda não se esgotaram. Em outras palavras, se conseguimos manter um sistema macroeconômico estável, essa estabilidade nos dá um gás para a expansão econômica, ainda que vai durar muito tempo. Por quê? Uma questão frequentemente não colocada. Vamos lembrar que estabilidade macroeconômica em si não assegura crescimento. Se assegurasse, países, uma vez estáveis, muito mais estáveis que nós, teríamos crescendo perpetuamente. No nosso caso, é que a estabilidade vai, aos poucos, corrigindo uma imensa distorção do período de hiperinflação. Qual é essa distorção? Há um elemento mais óbvio, que é a taxa de juros altas, mas outro elemento os prazos de financiamento da economia são curtos, tipicamente no sistema de alta inflação, e se estendem longamente quando a estabilidade chega. Nós ainda não esgotamos os dividendos, por assim dizer, que vamos conseguir com a extensão dos prazos de financiamento da economia brasileira. Esse processo ainda está no seu começo, ainda não temos um sistema de financiamento de hipotecas, ainda não temos um sistema de crédito de longo prazo, exceto dos bancos públicos, ainda não temos um sistema pelo qual as empresas colocam diretamente, via debêntures, agressivamente, boa parte do seu financiamento de longo prazo. É claro que estamos hoje muito melhores do que estávamos há 5 anos atrás, 5 anos atrás melhores do que 10 anos atrás. Então, é como se esse processo que, na literatura econômica, é chamado aprofundamento financeiro, financial deepening, esse processo ainda vai nos render muitos dividendos. Então, as palavras, nós temos um gás a continuar nessa estabilização por muitos anos ainda, desde que o processo, de fato, continue. Então, nesse sentido, fazer o possível para incentivar as relações de crédito de longo prazo é extremamente importante. Isso envolve mudanças regulatórias, envolve mudanças de supervisão bancária, envolve mudanças de legislação, envolve a criação de novos instrumentos financeiros.
temos que tirar o máximo do benefício possível desse processo ainda em curso, que é o processo que eu vou chamar de normalização financeira. O Brasil tem hoje um sistema financeiro extremamente sofisticado, de um lado. Se você conversar com os bancos brasileiros, lhe parecem tão bons quanto de qualquer outro país, mas, na verdade, ele tem horizontes curtos. Isso faz uma extraordinária diferença para a economia. Quando eu penso na questão de endividamento de longo prazo e da oferta de capital de longo prazo, nós temos hoje uma distorção. Essa oferta de capital vem primordialmente de bancos públicos. Se olharmos o extraordinário sucesso do nosso programa Nossa Casa, Nossa Vida, tem funding da Caixa Econômica Federal. O BNDES expandiu entre 2008 e 2009 4 vezes mais do que o Banco Mundial, total de empréstimos. Então, existe hoje claramente um processo em curso pelo qual está havendo um atropelamento, vou dizer assim, um crowding out effect da extensão de crédito privado a longo prazo pela extensão de crédito público de longo prazo. Isso é o que precisa ser revertido. A meu ver, é uma tendência ruim da economia. E, de novo, é um aspecto de gestão, mas é um aspecto de gestão que mexe no cerne daquilo que vai nos render dividendos de crescimento ainda por muito tempo. Em particular, nós temos uma distorção de funcionamento na economia brasileira associada ao FGTS, ao BNDES e aos sistemas ao chamado Sistema S, que vai na raiz do nosso processo na raiz de várias das nossas dificuldades. Na essência, nós temos uma tributação sobre o trabalho, que é a FGTS, que é, obviamente, a regressiva, financiando compulsoriamente um banco que empresta a longo prazo a taxas subsidiadas e, portanto, força que a taxa básica da economia seja mais alta do que precisaria ser. Então, nós temos um sistema, na essência, na articulação entre poupança e investimento, que é regressivo do ponto de vista do imposto de renda, distorcionário, que provoca taxas Selic mais altas do que precisa ser, e, na verdade, serve para aumentar o poder do Estado de escolher os vencedores da economia através da gestão política do BNDES. Esse processo, a meu ver, precisa ser atacado diretamente. Tem que ser um processo gradual. A economia brasileira, dado o tamanho a magnitude desse processo, não pode ser feito de uma hora para outra, mas tem que ser um processo gradual, pelo qual desapareça o FGTS, reduzindo o custo efetivo do trabalho, desapareça todas as formas de funding compulsório para o BNDES. O BNDES pode se financiar mercado, como qualquer outra instituição faria, e, a longo prazo, você faça desaparecer todo o chamado PIS e COFINS, que são os impostos que alimentam esse sistema. Eu posso estar falando aqui sobre tecnicalidades, mas são tecnicalidades que vão na raiz do processo de transformação de poupança e investimento e que, a meu ver, é o que falta para que o Brasil consiga esticar seus horizontes de financiamento de longo prazo e eliminar distorções nesse caminho. E é isso que nos vai assegurar que os 4, 5% se sustentem por longo período de tempo. Se o 4, 5% sustentar por longo período de tempo, nós teremos tempo mais à frente, inclusive, de enfrentar várias dessas reformas constitucionais importantes, como reforma fiscal, trabalhista e previdenciária. O que nós não podemos arcar agora é o risco da chamada crise, entendeu? Do chamado impasse nesse modelo básico de funcionamento. Como evitar essa crise? Um caminho, evidentemente, é o caminho da reforma da Previdência e da melhoria da gestão pública. O outro caminho é a reforma desse sistema que transforma erroneamente, a meu ver, e distorcionariamente, se posso usar esse anglicismo aqui, a poupança e investimento. E o terceiro, a terceira questão, a meu ver, é a questão externa brasileira.